Na presença do Senhor, para que a gente possa estar lendo a sua palavra introdutória dessa mensagem. Eu abri aqui na Almeida Fiel. O irmão, se puder ler comigo, nos diz assim a palavra do Senhor. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse ainda: falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vamos orar todos juntos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Tu és digno de honra, de glória, de todo louvor, de toda adoração, Senhor. Te agradecemos, Pai, até mesmo por levantarmos nesta manhã e pudermos estar aqui, Pai, para te adorar, Senhor, e dizer o quanto Tu és santo, Deus. O Senhor tem falado conosco, Pai, através do Teu louvor, Senhor. E neste momento eu peço a Ti, Pai, me use, Pai. Me usa como Teu servo, como Teu filho, Senhor. Me usa como canal de bênção na Tua santa e amada igreja, Senhor. Que o Senhor possa fazer o Teu querer, a Tua vontade, que não fale eu, Senhor, mas o Teu santo e maravilhoso Espírito. Aleluia, Jesus. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Essa é uma passagem muito conhecida, que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 11, ao qual o profeta Samuel, ele vai à casa de Jessé para poder ungir um dos seus filhos como Deus de Israel, como rei de Israel. Aleluia, Jesus. Eu quero voltar um pouco para explicar o contexto de como isso se encontra. E quando a gente vê que após o Senhor libertar o povo do Egito, o povo se estabeleceu na região de Canaã, onde era a terra dada por herança ao antepassado dos filhos de Israel. E quando o povo ele chega na terra de Canaã, ele se estabelece ali naquela região, conforme foi passando o tempo, conforme gerações foram passando, o povo foi esquecendo tudo aquilo que Deus tinha feito em suas vidas. O povo tinha esquecendo, o povo de Israel, o povo eleito do Senhor, estava esquecendo de todas as maravilhas que o Senhor tinha feito. Então, devido a esse afastamento do povo ao Senhor, sobreveio sobre eles nações que colocavam Israel uma outra cultura, um outro costume e até mesmo uma adoração a outros deuses. Então o Senhor, por sua grande misericórdia, toda vez que o povo se afasta de Deus, Deus nos chama novamente, Deus nos busca. E o Senhor vendo o povo se afastando dele, o povo fazendo aquilo que não agradava aos seus olhos, então o Senhor ele envia libertadores para Israel. Esses libertadores nós podemos ver no livro de Juízes. E dentre esses libertadores, um deles foi o profeta Samuel, que ao final, digamos, do seu ministério, quando ele já estava de cabelos brancos, assim como diz no seu livro, ele decide então colocar como juízes em Israel os seus filhos. Mas os seus filhos não seguiam os seus passos nem seus caminhos. Os seus filhos não faziam aquilo que o seu pai tinha como presente em sua vida. Então os seus filhos começam a fazer coisas erradas em Israel. E o povo vai até Samuel pedindo a Samuel que ele unja um rei sobre Israel. Só que quando o povo pede para Samuel ungir um rei em Israel, o povo não ofende somente o profeta Samuel, o povo ofende até mesmo Deus, porque eles não percebiam que Israel sempre teve e sempre terá um rei.
O rei de Israel não é um rei que julga conforme as suas vontades ou pensamentos humanos. O rei de Israel é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. É aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. É o rei dos exércitos. É aquele que tirou aquele povo cativo e tinha dado para ele toda aquela herança, toda aquela terra, e sempre acompanhou aquele povo. Então, Deus vai até o profeta Samuel e diz ao profeta Samuel: não liga para o que eles estão falando. É um rei que eles querem? Vamos ungir um rei. Então a palavra nos mostra que Deus envia Samuel para que ele encontre com Saul. Saul é o primeiro rei de Israel. É o rei que Israel tinha pedido, mas o Senhor mesmo havia dito que ele não seria um rei. Assim como outros que vieram depois dele, ele não seria um rei que andaria segundo o coração de Deus. Então Saul, ele começa a fazer coisas que desagradavam ao Senhor. Então Deus diz a Samuel, no capítulo 16: vá até a casa de Jessé, pois eu ungirei um de seus filhos como rei de Israel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a palavra nos mostra que quando Samuel encontra com Jessé e encontra com seus filhos, a Bíblia nos diz que ele logo vê o primeiro filho de Jessé, um homem de boa aparência, um homem alto, mas Saul também era assim. Os homens olham de um jeito, mas o Senhor olha de outro. Aos olhos dos homens, aquele que deveria ser ungido deveria ser aquele de boa aparência, aquele que fala bem, aquele que prega bem, aquele que louva bem, aquele que tem bens materiais, aquele que todos querem estar em sua volta. Mas o Senhor ele conhece lá no profundo. Aleluia, Jesus. O Senhor conhece a cada um lá no profundo, na intimidade. O Senhor conhece o coração de cada um. Então o Senhor ele vai a Samuel e fala assim: não é este que eu ungi como rei. Então vem o segundo filho. E o Senhor fala: também não é esse. Então vem o terceiro e o Senhor fala: também não é este. Então Jessé ele traz os seus 7 filhos. E o Senhor diz a Samuel: nenhum desses é aquele que eu ungi como rei em Israel. O interessante é a gente pensar que Jessé, pai de Davi, quando Samuel pede para que ele traga seus filhos, ele traz os 7. Mas como o texto diz, havia um que era o menor dentre seus filhos. Havia um que até mesmo seu pai naquele momento havia esquecido, e que parecia que ele não era nem digno de se assentar na mesa com o sacerdote. Aquele ao qual o Senhor tinha mandado Samuel ir para Belém, para ungir, até mesmo o seu pai tinha deixado ele de lado. O menor da casa de Jessé, aquele que não era alto, aquele que não era forte, aquele que talvez não tivesse tão boa aparência, aquele que talvez naquele momento não soubesse falar direito com outras pessoas, porque ele era pastor de ovelhas, então ele lidava mais no campo do que em relações com pessoas. Mas aquele sim, naqueles momentos que ele estava apacentando as ovelhas, ele tinha uma intimidade com Deus, e o Senhor conhecia o seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Então o Senhor, o nosso Deus, ao chegar a Davi, ele fala a Samuel, é este que eu vou ungir como rei em Israel. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, eu sei que muitas vezes na nossa caminhada, muitas vezes no nosso chamado, nós temos em nosso cantinho ali na nossa casa buscado ao Senhor com tanta sinceridade,
por muitas vezes parece que os homens não conseguem enxergar isso. Parece que o nosso chamado, o nosso ministério diante do Senhor tem tentado ser diminuído. Parece que tem se levantado pessoas a todo momento querendo impedir o propósito que Deus tem na sua vida. Muitos vão tentar tomar o seu lugar, mas o Senhor tem te guardado. Aleluia. O Senhor tem estado contigo todas as madrugadas que você tem clamado para Ele. Por enquanto que nem mesmo aqueles próximos de você acreditam em tudo aquilo que Deus tem através da sua vida, é o Senhor que aponta para ti e diz: este é o meu ungido. Aleluia. É este que eu escolhi para apacentar o meu povo. É este que eu escolhi para estar com os filhos de Israel e ser rei em Israel. Aleluia, Jesus. E a palavra nos diz que ao chegar Davi, Samuel unge Davi, derrama sobre a cabeça dele o óleo, ungindo ele como rei em Israel. E então o Espírito Santo do Senhor passa a estar com Davi. A Bíblia diz que ele se apodera de Davi. E ao mesmo tempo que esse Espírito Santo de Deus vem ficar com Davi, ele sai do rei, que até então era tido como rei de Israel, mas que Deus já tinha falado que não seria mais rei. Então o Espírito Santo ele vai a Davi, mas ele sai de Saul. E quando ele sai de Saul, chega a Saul um espírito maligno, um espírito que vai perturbar Saul, pois toda vez que nós não estamos mais na presença de Deus, toda vez que nós não damos lugar ao Espírito Santo de Deus em nossas vidas, como o pastor disse aqui, para estarmos vigiando a todo momento, parece que o inimigo está à espreita, só esperando que as nossas atitudes, tudo aquilo que a gente faz, tire e afaste o Espírito Santo de Deus da nossa vida. E o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, ele vem como um leão. Ele vem tentando tomar conta da sua vida. Ele vem tentando fazer igual esse povo, que quando esqueceu do Senhor, passou a adorar outros deuses, passou a ter outra cultura. Então esse espírito ele começa a perturbar Saul. E se no primeiro momento, após a unção de Davi, nós vemos o chamado de Deus na vida de Davi, ungindo ele e colocando sobre ele o seu espírito, neste momento a gente começa a ver outra fase do chamado de Davi. Neste momento a gente começa a ver Deus capacitando este homem, pois ele deveria ser rei de Israel, mas até aquele momento ele era apenas o moço, apenas o menor da casa de Jessé. Naquele momento ele era ungido de Deus, mas ele ainda estava em Belém. Naquele momento ainda todos não reconheciam Davi como rei. Mas Deus, como diz a sua palavra, que nós somos luz no mundo. A luz não é escondida, meu irmão. A luz ela é colocada em lugar alto, em lugar de destaque. Aleluia. Para que possa iluminar outras pessoas. Glória a Deus. Quando Deus te ungiu, quando Deus te chamou, quando o Senhor colocou na tua vida o Espírito Santo, Ele te levou para um lugar de destaque. Pois através da sua vida, outras pessoas serão alcançadas. Então aquele irmão que estava lá quietinho no seu canto, que ninguém dava bola, que ninguém achava que ele podia ser algo na vida, com o Espírito Santo de Deus, ele começa a ser visto por todos. Então quando esse espírito maligno entra na vida de Saul, um dos servos de Saul fala assim: Ei, se um homem tocar harpa, quando ele tocar, o espírito maligno vai sair do Senhor. E quando esse espírito maligno sair, o Senhor se sentirá melhor. E existe um homem lá em Belém que toca harpa.
Então você vê que interessante. Ele tinha sido ungido como rei, mas ele ainda estava longe. Mas o Senhor, ele movimenta a nossa vida. O Senhor, ele nos leva a lugares e faz planos em nossas vidas que a gente não tem noção do que o Senhor está fazendo. Mas nós acreditarmos nos planos de Deus para nossas vidas é seguir segundo o coração de Deus. Amém. Glória a Deus. Então Davi até então ele era ungido, mas ainda era pastor em Belém. Mas Deus criou oportunidade para que ele fosse até o reino. Deus criou oportunidade para que ele tivesse um lugar de estar. Então, quando esse moço fala com Saul, ele diz: um dos filhos de Jessé, lá de Belém, que é pastor de ovelhas, ele é um homem corajoso, ele é um homem que toca harpa, ele é um homem de boa aparência, e principalmente, ele é um homem que anda com Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você consegue entender e perceber que na vida de Davi, até o momento que ele tem um encontro com Deus, ele era só o pastor. Mas Deus encontra com ele, tem o chamado de Davi, aonde Deus unge a cabeça de Davi, então Deus começa a capacitá-lo. E Deus capacita Davi de tal forma que as pessoas, mesmo longe, reconhecem que Deus é sobre a vida dele. Aleluia. Quando as pessoas antigamente que estavam à sua volta, talvez as pessoas da sua família, talvez as pessoas de um ciclo antigo que você tinha de amizade, via você andando de qualquer jeito, e hoje ele olha para você e vê o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele consegue olhar e perceber, verdadeiramente esse é um homem ou uma mulher de Deus. Aleluia. Então o Senhor, a todo momento que Ele nos chama, Ele nos capacita. E a gente pode ver no livro de Efésios que o Senhor nos capacita dando dons. Todos nós temos dons dados por Deus para a edificação da sua igreja. Todos nós fomos chamados e recebemos do nosso Senhor um dom para que pudéssemos trabalhar na sua igreja. Então você tem um dom. Então quando você tem um dom, e assim como Davi também recebeu um dom, então começa o quê? O serviço. Se a primeiro momento ele tinha sido recebido chamado e a unção, a segundo momento Deus tinha capacitado ele. Só que no terceiro momento que Deus te capacita, o que Ele espera de você, meu irmão, não é que você fique parado, não é que você fique no banco somente sentado, e você só vem à igreja no sábado, que se o culto começa às 10, você chega às 10h05, porque o Senhor quer que você possa trabalhar na obra dele. Aleluia. O Senhor está te colocando em lugar de destaque, o Senhor está te dando um dom, o Senhor está te capacitando para que você possa trabalhar na obra dele. Como é que outras vidas podem ser alcançadas se aquele ao qual Ele chamou, se aquele ao qual Ele capacitou, se aquele ao qual Ele ensina, todo dia a sua palavra, não arregaça suas mangas e fala: eu vou trabalhar na casa do meu Senhor. Aleluia. Oh, glória. Então Davi é levado ao palácio, porque Saul precisa de Davi. Você tem noção que o rei de Israel, até aquele momento, ele precisa de um jovem que era o menor da casa de seu pai, e nem mesmo seu pai dava bola para ele, mas que o Senhor conhecia o seu coração. Então ele começa a trabalhar para Saul. E quando ele começa a trabalhar para Saul, a palavra nos mostra que ele trabalha tão bem, mas tão bem, que Saul diz a Jessé: deixe que o moço fique comigo por mais tempo. Ele gosta do trabalho de Davi. Ele pega aquele ao qual o Senhor tinha ungido para ficar no lugar dele, e ele não o afasta. O Senhor é tão maravilhoso que Deus dá um jeito de ele ficar perto. Aleluia. No começo deste capítulo, quando Deus manda Samuel ungir Davi,
Até Samuel tem medo de ungir um outro rei. Ele diz a Deus: se eu for ungir outro rei de Israel, Saul vai mandar que me mate. Só que a obra de Deus é tão perfeita, Deus faz os planos tão perfeitos, que mal sabia Saul que ele estava trazendo para dentro do palácio aquele ao qual tinha o Espírito Santo do Senhor e que era ungido de Deus. Aleluia. Aquele que era capacitado pelo Senhor, não aquele que os homens haviam escolhido, não aquele que o Senhor que os homens tinham escolhido por sua aparência, porque quando Saul foi ungido como rei, Samuel viu Saul e ele tinha uma boa aparência, ele era o mais alto dos filhos de Israel. Então quando Saul olhou, ele falou assim: só pode ser esse rei. Mas agora não era mais pela aparência, agora não era mais pelas coisas que os homens vê, agora era pelo coração, agora era pela intimidade, agora era pelo desejo de servir a Deus. Glória. O Senhor tem nos chamado pelo desejo que nós temos de servir ao Senhor. E eu pergunto essa manhã para a igreja de Pedro de Toledo: se o Senhor chamar, quantos estão dispostos a trabalhar na obra do Senhor? Aleluia. Quando o Senhor tem chamado, quantos estão dispostos a servir o Senhor conforme o coração de Deus, conforme os planos de Deus, conforme a vontade de Deus e não conforme a vontade humana? Então ele chama Davi e leva Davi para o palácio. Então ele gosta do serviço de Davi e ele pede que Davi fique mais tempo com ele, porque Davi tinha sido colocado como escudeiro. Você sabe o que é ser escudeiro naquele tempo bíblico? Ser escudeiro é você cuidar da armadura. Ser escudeiro é você ajudar alguém a se vestir. Ser escudeiro é você ficar o tempo todo do lado do rei e talvez até dormir no chão. Então nem sempre o Senhor nos chama, nos unge, nos capacita para que a gente esteja em lugares altos. Há um plano, e esse plano precisa acontecer, precisa se esperar. O Senhor está movimentando a sua vida, o Senhor está movimentando para que você seja cada vez mais capacitado, para que cada vez você chegue para mais perto dele e mais perto daquilo que ele tem para fazer através da sua vida. Aleluia. Então há um plano na vida de Davi. Ele serviu a Saul como escudeiro. Talvez na vida de Davi ele pudesse pensar assim: eu vou ser escudeiro? Eu fui ungido. Samuel saiu de lá onde ele estava, veio até a casa do meu pai, não aceitou os meus irmãos, porque ele viu me ungir como rei de Israel. Eu vou servir ao rei dessa forma, de escudeiro. Mas ele não reclama. Ele sabe que ele não reclama, ele sabe que ele serve de forma correta, pois Saul pede que ele fique por mais tempo. Deus não nos capacita para que a gente venha a ficar reclamando do seu trabalho. Deus não nos capacita para que em nenhum momento a gente só fique murmurando e deixe de arregaçar as mangas e trabalhar na obra do Senhor. Deus nos capacita para que a obra dele seja feita a todo momento. Aleluia, Jesus. Então ele capacita esse homem, ele coloca esse homem para trabalhar. E eu quero compartilhar uma parte do que tem no outro capítulo dos irmãos. Esse jovem, esse moço, que a princípio ele somente era pastor de ovelhas, que nem o seu pai o reconhecia como alguém que pudesse se assentar na mesa do sacerdote. Ele é capacitado, ele é chamado, ele começa a trabalhar. Só que no capítulo seguinte, o povo de Israel está diante de um gigante. No capítulo seguinte, a gente encontra um Golias. Os irmãos já leram essa passagem, é muito conhecida. No capítulo seguinte, do chamado desse jovem, que é o menor da casa de seu pai, a Bíblia nos mostra que há um gigante e que nenhum dos soldados de Israel tem coragem de guerrear contra ele.
E não se achou em Israel alguém com tanta coragem como Davi. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não se achou em Israel alguém que estivesse tão determinado e alguém que tivesse tanta certeza que o Senhor era com ele, que pudesse falar assim: eu enfrento esse gigante. Porque não há problema nos filhos de Deus. Não há problema que o Senhor não possa levar. Não há problema que seja maior do que o nosso Deus. Amém. O nosso Senhor, Ele nos chama, Ele nos capacita e Ele te coloca na obra, independente do que se levantar contra você, contra o teu ministério, contra o teu chamado. Podem vir quantas pessoas for, podem pessoas tentar tomar o seu lugar. O Senhor sempre vai te honrar. Aleluia. A partir do momento que você tem intimidade com Deus. Glória a Deus. Sabe aquela palavra que nos diz: entra no seu quarto e em secreto, pede ao Pai, que o Pai vai te recompensar? Meu irmão, não precisa ninguém ver, é você e Deus. Amém. Não importa se você acha que você é o menor da casa de seu pai, Ele tem algo grande para você. Aleluia, Jesus. Ele tinha algo grande na vida de Davi. E quando Davi ele chega na frente de Golias, que o povo deve pensar assim: esse rapaz é perigoso, né? Porque novinho, nós que somos fortes, inclusive os irmãos dele, os fortes, os bonitos, estavam com soldados e não tiveram coragem de enfrentar o gigante. Só que ele fala: quando eu estava apacentando as ovelhas, veio um leão e veio um urso, e eu matei eles. E é um versículo que eu olhei e pensei: como assim? Como assim? Matou um leão? Matou um urso? Numa lógica humana, isso é impossível. Numa lógica humana, a gente não tem nem tempo de reagir. Um leão, um urso, mata a gente antes que a gente tenha tempo de gritar. Então, quando a gente observa ele na frente de Golias, falando: quando eu apacentava as ovelhas, veio um leão e um urso e eu os matei. Ele está mostrando para aquele povo: quando eu estava lá sozinho, apacentando as ovelhas, o Senhor já era comigo. Oh, glória! Quando eu estava lá sozinho, apacentando as ovelhas, o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu, o Senhor me capacitou, o Senhor me deu força, e agora eu estou aqui diante de toda Israel, e esse gigante não vai ser pai do meio de Israel. Glória a Deus! Então o Senhor nos chama, o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá o serviço. O que a gente tem que fazer é aproveitar todas as oportunidades que nós temos para servir a Deus. Para finalizar, eu quero compartilhar um versículo que Davi disse, um versículo que esse jovem, ungido como Israel, ou como rei de Israel, que esse jovem, que ninguém dava nada, pois as pessoas, quando ele chega perto para poder guerrear com Golias, as pessoas menosprezam ele. Esse jovem tem tanta coragem, tem tanto Deus com ele tem, sabe, tanta autoridade em dizer que Deus é na vida dele, que ele nos diz assim. Ele diz assim para Golias: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Amém. Oh, glória! Que a todo momento que você for chamado para a obra, meu irmão, você possa ser que nem esse jovem, ter o Espírito Santo do Senhor junto contigo. Você possa te apresentar como um obreiro aprovado, um obreiro qual é digno de participar da obra do Senhor. Todos nós fomos chamados a ser obreiro da casa de Deus. Todos nós enfrentamos um Golias a cada dia. Mas nós temos que ter fé e saber que tudo que se levanta contra nós vai cair por terra em nome do nosso Senhor. Glória, aleluia! Porque não há quem possa contra o nosso Deus. Amém? Amém. Sejamos preparados e capacitados para
obra do Senhor. Louvado seja o Porque Senhor. é grande a seara. O que mais tem, meu irmão, é trabalho. O que mais tem é gente precisando. Se você que conhece o nosso Deus, se você que experimentou o Espírito Santo do Senhor, se você que está na casa do Senhor, recebendo o alimento de Deus, que é a sua palavra, por muitas vezes sozinho, você chora dizendo: Senhor, eu não posso sozinho. Imagina quem não conhece o nosso Senhor Jesus Cristo. E cabe a nós apresentar e dizer quão grandes coisas o nosso Deus pode fazer para o Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.